Fala galera, passando aqui para agradecer o Dieguinho do canal Futebolaço e a 1xBet por essa linda camisa que eu ganhei no sorteio. Tamo junto, galera! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo aí às informações. Bom, vamos falar um pouquinho aí dos últimos resultados do Vasco e também aí dos números do Fernando Diniz. Fernando Diniz comandou o Vasco em 9 jogos, tendo 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Até o jogo do Curitiba, o Vasco vinha numa situação ali até regular. O Vasco tinha tido 4 vitórias e 1 derrota. Campanha muito boa que poderia possibilitar o Vasco sonhar com o acesso. Mas nos últimos 4 jogos, o Vasco tem 2 derrotas, uma derrota para o Sampaio Corrêa e essa derrota para o CSA, um empate com o Náutico e apenas uma única vitória contra o líder Curitiba. Com esse desempenho das últimas 4 rodadas, o Vasco não tem condição alguma de subir. Então a tarefa do Vasco começa a ficar muito difícil. E como eu falei para vocês no vídeo anterior, para o Vasco conseguir o seu acesso, ele terá que vencer os 6 últimos jogos que lhe restam agora na competição. Fernando Diniz chegou, trouxe um ânimo novo para a equipe. O Vasco de fato começou a jogar bem, sob comando também da batuta do Nenê. O Nenê vem ajudando muito o time do Vasco. E aí, na ausência do Nenê nesse jogo contra o CSA, o Vasco voltou a ser um time com pouca inspiração e sem criatividade nenhuma no meio do campo. Trouxe isso no vídeo anterior, o Fernando Diniz comentando a importância do Nenê, tanto na qualidade técnica, aspecto anímico e também de chamar a responsabilidade para si. Então, infelizmente, o Vasco perdeu muito com a saída do Nenê no último jogo, mas teremos o retorno do Nenê para o jogo da próxima quinta-feira fora de casa contra a equipe do Guarani. Inclusive, o treinador do Guarani tomou o 3º cartão amarelo e está fora do jogo da próxima quinta-feira. E bom, aproveitando, falando da situação de Fernando Diniz, os números que eu falei para vocês, o Fernando Diniz foi perguntado na última coletiva o que fazer em caráter emergencial para que o Vasco possa corrigir o rumo e voltar para a Série A, e o Fernando Diniz respondeu o seguinte: o principal é voltar a jogar bem, não repetir a atuação que a gente teve aqui hoje, e ser mais intenso do que foi hoje, e a gente não oscilar, a gente não vai ter mais a chance de oscilar no campeonato. A verdade é essa. Agora nós temos 100 jogos, 6 jogos, a gente tem que procurar buscar vitória em todas as partidas, para a gente não ficar dependendo de nada. Então a gente não pode oscilar e a gente tem que jogar com uma intensidade extremamente alta, como a gente fez em alguns jogos, até a maioria dos jogos que eu estou aqui. Mas hoje a gente jogou abaixo e o CSA mereceu a vitória. Bom, a essa altura do campeonato, por todas as situações aqui que eu elenquei e narrei para vocês, muita gente já entregou os pontos e não acredita mais no acesso do Vasco. E aí o Fernando Diniz foi perguntado o que dizer para esse torcedor que desacreditou do acesso do Vasco, que o Vasco ainda tem condições de retornar à Série A. O torcedor, quem tem que alimentar é a gente que tem que ganhar jogo. O torcedor, ele... E eu falo desde quando eu cheguei aqui. É uma torcida diferente, muito diferente, que merece o acesso. E a gente tem que correr e lutar, trabalhar com todo empenho, com todo o coração, para poder ganhar as partidas que a gente precisa ganhar. Então eu não tenho outra coisa para falar. O torcedor quem vai alimentar a esperança do torcedor é o time ganhar jogo. Não a gente se apresentar do jeito que a gente se apresentou hoje. Bom, galera, vamos falar agora de um prejuízo aí de 78 milhões de reais e uma punição no STJD que o Vasco pode ter. Mas antes, se liga, tá chegando aí o sorteio das 6 camisas do Vascão, tá marcado o sorteio para o jogo entre Vasco e Botafogo, mas talvez eu até antecipe já para essa quinta-feira agora
do jogo do Guarani. Você que quiser concorrer, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar para o e-mail do canal, que está aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. futebolaco2019@gmail.com. Além de participar desse super sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. O que não falta opção. Tem Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Premier League, Liga dos Campeões, todas as grandes ligas do mundo. Você pode jogar e fazer as suas apostas. Venha para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Tá chegando o sorteio, já vai rolar nessa próxima semana. Ou quinta-feira, se eu antecipar no jogo do Guarani, ou no domingo no jogo contra o Botafogo. Bom, a situação é a seguinte, informei para vocês há uns 2 meses atrás que o Vasco sofreu aquela penhora ali quase na casa de 100 milhões de reais e o Vasco conseguiu costurar um acordo na justiça do RCE, que é do Regime de Centralização de Execuções. Para isso, o Vasco teve que apresentar um plano ali de pagamentos da sua dívida mensal. E a situação é a seguinte, dentro da defesa que o Vasco fez aí para poder fechar o acordo, o Vasco deu 2 cenários. Um a partir do ano que vem retornando para a Série A e outro permanecendo na Série B, que é o que vai se desenhando nesse momento. Caso o Vasco não suba para a Série A, o Vasco calcula aí que vai deixar de arrecadar 78 milhões de reais. Olha o tamanho do buraco e do prejuízo do Vasco não voltar para a Série A. Muito complicado. E agora falando de punição do STJD. Tiveram muitos copos arremessados dentro do campo. Um inclusive quase pegou no Fernando Diniz na partida entre Vasco e CSA. E muito possivelmente o Vasco será indiciado por essa situação. Aí pode ter punição de multa ou até mesmo de perda de mano de campo ou alguma coisa do tipo. Acredito eu que vai ficar aí na punição mais numa questão aí financeira, algum tipo de multa, beleza? Mas qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal. Vamos falar agora de John Sanches e também de 2 jogadores que não vêm muito bem nos últimos jogos e não têm saído da equipe, inclusive o John Sanches. A galera vinha pedindo muito, pelo menos a estreia dele compete com esses 2 jogadores. Estou falando de Gabriel Peck e de Morato. Eu vou deixar com vocês o Fernando Diniz comentando essas situações. Ele vai analisar a partida do Morato, o jogo que ele fez contra o CSA, inclusive ele atuou em algumas funções diferentes durante a partida e o porquê que ele demorou tanto a fazer a estreia do John Sanches. Vou deixar com vocês o Fernando Diniz comentando toda essa situação envolvendo o atacante equatoriano. Se eu achasse que os jogadores estivessem tão abaixo assim, eles não estariam jogando. Eu discordo que o time oscilou. Hoje, se você falar pelo rendimento de hoje, ok, mas o Morato foi super decisivo contra o Cruzeiro, foi decisivo contra o Goiás e fez outras grandes partidas. O Peck também foi muito bem contra o Goiás, então são jogadores que oscilaram em alguns momentos, mas são bons jogadores. E eu coloco os melhores que eu estou vendo no momento. Quanto ao Morato, ele mudou, ele foi para a função ali. Ele é um jogador que já jogou na meia, eu conheço o Morato há muito tempo, lá de São Paulo. E conforme o andamento do jogo, a gente foi colocando o time mais para frente, a gente sofreu o segundo gol e ele se posicionou ali no centro do campo e não dá para fazer uma variação, porque foi muito pouco tempo, mas é aquilo que eu achei que tinha que fazer para ver se o time conseguia, tinha chance de conseguir um empate ainda, e depois tentar a virada. Quanto ao John Sanches, é difícil vocês terem uma imagem dele de onde, assim, porque ele veio do Independente Del Valle, então é um time que eu conhecia pouco, que eu praticamente não enfrentei, eu nunca tinha enfrentado o Independente Del Valle. Eu fui ver jogos do John para saber como que ele atuava depois que eu cheguei no Vasco. E eu estou vendo o dia a dia. Então, é um jogador que foi se ambientando, e ele não entrou porque ele demorou, ele entrou no tempo dele. Ele teve um desconforto muscular no adutor, que ele ficou aí uns 10 dias praticamente para se recuperar. Num país diferente, e a família acabou de chegar, ele está se ambientando agora de uma maneira mais positiva e está passando a treinar melhor. Então é um jogador que obviamente tem potencial, senão o Vasco não tinha trazido, e eu estou fazendo de tudo para ajudá-lo, para ele poder se sentir mais confiante e começar a usá-los nos jogos, mas é isso que aconteceu com ele. Hoje ele entrou, não foi por conta só de que tinha um jogador que não estava tão bem para ele entrar, é porque de fato nos treinamentos ele foi melhorando e mereceu a chance de entrar. Bom,
galera, é isso. John Sanches agora já estreou. Vamos ver se ele consegue jogar um pouco mais de minutos. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião embasada. Ele jogou muito pouco tempo. Não dá para dizer se ele é bom ou é ruim. Apareceu numa jogada ali, finalizou, quase conseguiu o gol de empate. Foi antes até de sair o terceiro gol ali do CSA na penalidade marcada pelo VAR. Então vamos aguardar. Fernando Diniz deu aí os motivos pelo qual ele não vinha utilizando o jogador. Fato é que agora, após o 9º jogo do Fernando Diniz, e enfim, o John Sanches estreou. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais à tarde o Dieguinho chega com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó. Dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai estar aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, a qualquer momento, Dieguinho volta, mas tamo junto. Valeu, fui!